O Deus que eu leio na Bíblia, irmãos, Ele é um Deus amorosíssimo, que sim, tem promessas para você, mas é um Deus justo, que te faz não alcançar elas, se você quebrar princípios. Irmãos, quantos de nós, nesse ano não fizemos planos? Nós, todos os anos, entramos e fazemos planos. A gente refaz. Pastor, é pecado refazer planos? Não, muito pelo contrário. É a melhor coisa que você faz. A reciclagem, irmãos, ela faz parte da nossa vida. O que você não pode fazer é fazer um plano novo baseado em atitudes velhas. Ou você querer realizar um plano que não foi realizado com as mesmas atitudes que não te ajudaram a realizar. Existem pessoas que querem uma família abençoada. Quem quer uma família abençoada aqui, diga glória a Deus. E isso vai acontecer se você mudar de atitude, ou se você melhorar as atitudes que tomou durante a sua vida. Irmãos, nós muitas vezes passamos em experiências difíceis, e no momento das experiências difíceis, quantos de nós não dizemos: Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu vou obedecer a tua palavra. Senhor, se o Senhor mudar isso na minha vida, eu vou fazer isso. Quantos de nós, irmãos, quando estamos em crise, não obedecemos cabalmente a palavra de Deus? Quantos de nós, em momentos de dificuldade, não nos achegamos a Deus e não nos propomos a fazer tudo o que Ele mandar? Mas aí, em algum momento, nós conseguimos alcançar aquilo que desejávamos, e as promessas são esquecidas. Às vezes nós fazemos de Deus, irmãos, uma casa de crédito, onde nós precisamos comprar alguma coisa, a gente chega lá e: Senhor, eu preciso de crédito tal. Se o Senhor me dá o crédito, eu vou fazer isso, eu vou pagar em dias as minhas parcelas. Deus dá o crédito, tu compra o que tu queria, pronto, não paga mais a parcela. Não estou nem aí, se meu nome for para o Serasa. Existe uma coisa chamada graça, vai caducar, né? Vai a graça, a misericórdia de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que para onde Deus quer nos levar, não tem como andar se não for nos seus princípios. Hoje eu quero convidar você a retornar aos princípios de Deus, a retomar. Irmãos, olha, se você olhar a Bíblia, você vai ver que Deus escreve uma das igrejas do Apocalipse, ele fala assim: olha, lembra de onde caíste. Existem pessoas que eram líderes, profetas, profetisas, mulheres de multidão, homens de multidão, e no caminhar esqueceram dos princípios que obedeciam, esqueceram daquilo que se fazia antes, porque agora eles são maduros, e agora eles tomam atitudes diferentes conforme esta maturidade. Irmãos, quanto mais maduros nós somos, mais princípio obedecemos. Uma forma de... Quer ver uma coisa? Quando você vai ficando velho, você não age mais no impulso, porque você pensa agora nas consequências. Irmão, como esses princípios são poderosos. Eu sei que são muitos, e eu não tenho pretensão em uma pregação de 25 minutos, 30 minutos, falar todos para vocês. Mas os princípios da palavra de Deus, irmãos, quando não são obedecidos, eles nos quebram. Eu quero que você entenda que Deus é amoroso. E eu tenho hoje, irmãos, uma ânsia de vômito quando eu ouço pregações aonde não importa o que você faça, Deus te ama. Aonde não importa o que você faça, Deus vai te dar um futuro abençoado. O Deus que eu leio na Bíblia, irmãos, Ele é um Deus amorosíssimo, que sim, tem promessas para você, mas é um Deus justo, que te faz não alcançar elas, se você quebrar princípios. Porque do que valia, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: se Deus vai me dar tudo que eu quero, independente do que eu faça, por que eu vou me converter? Se Deus vai me dar tudo que eu quero, independente de que eu seja, que não existe mais pecado, não existe mais Ele, então para que eu vou servir a Ele? Porque independente do que eu faça, Ele vai me amar, Ele vai cuidar de mim, Ele vai... Não, irmãos, a minha Bíblia diz que são filhos aqueles que recebem Ele. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não é todo mundo que é filho de Deus, é só quem recebe Jesus. Todos são criaturas, mas filhos são quem recebe. Existem princípios de criação. Há uma adoção. A Bíblia diz que aqueles que recebem são adotados, espírito de adoção. Pai, Ele nos ama, porque existe um espírito que grita: Abba, Pai. A minha Bíblia diz, irmãos, que o pecado tem um salário, e esse salário é
a morte. Ah, pastor, por que isso? O senhor está falando coisas do Velho Testamento, o senhor está pregando no Velho Testamento. O próprio João, o apóstolo do amor, disse: aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Nós não podemos, irmãos, querer uma vida de sucesso com Deus atrelado e amarrado a uma vida com o mundo, coisas do mundo, com a quebra de princípio. Quem está me entendendo aí, dá um glória a Deus. Quando nós quebramos um princípio, nós somos quebrados por ele. Só para aprender, diga: quando quebramos um princípio, somos quebrados por ele. Irmãos, que coisa forte. E esse texto aqui, irmãos, a Bíblia fala que quando nós quebramos esses princípios estabelecidos pela palavra de Deus, a maldição é instalada sobre a nossa vida. Tem gente que tem medo de falar de maldição em igreja, que parece uma ameaça. Irmão, não é ameaça. Quebra de princípio gera maldição. A Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, olha só um dos princípios que Deus fala para o povo. Ele diz assim: ó, esses princípios, esses juízos, vocês guardarão. E a Bíblia diz, versículo 5, ele diz assim: ó, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Esse é o princípio. Ame a Deus. Olha o que a Bíblia diz lá no livro de Êxodo. Vamos lá, Êxodo, capítulo de número 5, versículo 20. Êxodo 5, 20. A Bíblia diz assim, ó. Perdão, irmão. Êxodo 25, capítulo 20, versículo 5. Me acostumando aqui com esse negócio. A Bíblia diz assim, ó. Primeiro ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aí no versículo 5 ele diz assim, ó: não te encurvarás a nenhuma imagem e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me desobedecem. Em algumas versões diz daqueles que me odeiam, porque desobediência é ódio. Deus trata desobediência, irmãos, como um ódio a Ele. Ele diz assim: aqueles que me desobedecem, você é amaldiçoado, e eu vou visitar essa maldição até a quarta geração dos filhos dele. Irmãos, quando nós desobedecemos, há uma maldição instalada. A Bíblia diz no Deuteronômio, lê comigo, Deuteronômio capítulo de número 28. Olha o que a Bíblia fala, Deuteronômio 28, versículo de número 15. Olha o que a Bíblia diz. Quem encontrou aí, dá um glória a Deus. Será, porém, que se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, e não cuidares em cumprir todos os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições. E o que diz? E te alcançarão. Uau! Quem está falando isso aqui é Deus. Irmão, eu aprendi que quando um pai disciplina um filho, ele mostra mais amor do que quando ele agrada. Hoje, os pais não têm mais autoridade sobre os filhos, porque eles querem mais agradar os filhos do que disciplinar os filhos. Eu sou de uma geração que se errava, apanhava. Pode nem falar isso, está sendo gravado, né? Não pode mais nem falar sobre isso. Eu sou de uma geração, irmãos, que pegava castigo. Hoje eu fico olhando, tem pai que diz assim: filho, passa de ano que eu te dou uma bicicleta, um tablet. Passa de ano que eu te dou um celular. Passa de ano que eu te dou um iPhone. Ou agora é o outro, né? Fazendo propaganda aqui do povo. Irmão, eu sou da geração que passar de ano era uma obrigação. Se eu não passasse, era uma maldição me esperando, era ataca. Ou tu passa ou tu apanha, era assim, né, cara? Tu não faz nada da tua vida. A tua vida é estudar. E, irmão, como isso me serviu? Irmão, você não me vê apoiando o comunismo. Você não me vê, irmão, defendendo lei da palmada. Você não me vê, não é porque eu sou crente, não. É porque essas coisas, como repreensão, como uma palavra dura de um pai, elas me serviram. E eu vou dizer uma coisa para você: eu nunca pensei, irmãos, em matar meu pai. Eu tenho ódio do meu pai, eu tenho raiva da minha mãe porque eles me disciplinam. Não, eu os amo.
eu os amo e cuido deles. Sabe por quê? Porque quando não se estabelece princípio, a maldição se instala. Quando se estabelece princípio, não há maldição. Quem está me entendendo aí, dá um glória a Deus. Eu sei, irmãos, que é muito difícil ouvir essas coisas, mas Deus diz assim: olha, se não me obedecer, vai ter maldição, e essa maldição vai te alcançar. E o pior do que tudo, irmão, é quando você não obedece hoje, essa maldição não alcança só você, alcança seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Quem quer ter um ano abençoado aí, dá um glória a Deus. Retorne aos princípios. Irmãos, volte. Irmão, existem pessoas que são idólatras, porque antigamente a idolatria ela era dada só à igreja romana. Porque adora imagem e escultura. Mas hoje não, tem gente que adora o próprio corpo. Não, porque não posso. Tem gente que não trabalha porque não pode se machucar, não pode ser irmão, pelo amor de Deus. Tem gente que adora a casa, a minha casa. Tem gente que adora um carro. Ninguém entra no meu carro, que eu comprei meu carro, foi para... Ixi, não suja. E não pode. Tem gente que adora o pastor. Tem gente que adora irmãos tudo. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Nós precisamos voltar aos princípios e amar a Deus sobre todas as coisas. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu quero um ano novo, eu quero um ano de milagres, eu quero um ano de conquista. Pois retorne aos princípios, obedeça a palavra de Deus. Porque quando nós não obedecemos a palavra de Deus, irmãos, a tragédia se estabelece na nossa casa. Gênesis capítulo 4, se você ler comigo, por favor. Gênesis capítulo 4. Vamos ler versículo de número 1 em diante. Olha o que a Bíblia diz. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E deu à luz a mais um filho, chamou Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que te caiu o teu semblante? Se tu fizesse o que é certo, não seria aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à tua porta, e sobre ti é o seu desejo, mas sobre ele cabe você dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu por acaso guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo será sobre a terra. Misericórdia, quem pode dizer misericórdia? Mas quando há desobediência de princípio, a tragédia se estabelece e a maldição se instala. Pastor, por que Caim matou Abel? Porque Adão quebrou um princípio lá no Éden. Pastor, a culpa é de Adão? Irmãos, Adão perdeu a autoridade da casa dele. Se você olhar o texto de Gênesis, tem muito pastor, e eu já observei algumas pessoas pregando, dizendo que que Eva comeu da serpente, comeu do fruto, porque Adão estava longe dela. Mas a Bíblia diz que Adão estava ao lado. Não é que Adão estava longe de Eva, é que ele não exerceu a autoridade dada por Deus. Eva estava conversando com a serpente do lado de Adão, e Adão não disse nada. Eva comeu da fruta do lado de Adão, e Adão não disse nada. A Bíblia diz que eles estavam do lado. Deus disse que pode comer de todas as árvores, mas não come da árvore que está no meio do jardim. Não come. Uma desobediência gerou uma tragédia na família. Adão desobedeceu, perdeu a moral dentro de casa. Você olha ali que no cenário dos filhos não há uma honra de um irmão para com o outro, porque houve uma desobediência. Quem está me acompanhando aí, dá um glória a Deus. Irmão, às vezes nós queremos conquista extraordinária, mas nós não queremos obedecer princípios de honra.
dentro do lar. A Bíblia diz: quer viver muito? Quem quer viver muito aqui dá um glória a Deus. Então honra teu pai e tua mãe, e os teus dias serão prolongados na terra. Irmãos, nós precisamos aprender a andar em princípios, porque se nós não andarmos em princípios, nós vamos trazer tragédia para a nossa casa, e o pior ainda, para a nossa geração futura. Tem gente que quer casamento feliz. Quem quer casamento feliz aqui, diga glória a Deus. Falar com os solteiros: se guarde por seu marido. Marido, se guarde para sua esposa. Não tenha antes do tempo aquilo que você vai ter para a vida toda. Ah, pastor, porque a gente precisa se conhecer. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você: se o seu relacionamento de amor está relacionado ao que o teu corpo oferece, não é amor, é atração. Pega essa. Porque quando eu amo, eu não me importo, irmãos. Não é que não seja importante, mas é que eu não quero receber antes do tempo aquilo que eu vou ter para a vida toda. Se guardem. O princípio de felicidade começa com o princípio de santidade. Não existe felicidade fora da santidade. Pode até ter prazer, mas não tem felicidade. Porque se você quer ter uma vida abençoada, quem quer ver uma vida de milagre, um ano de conquista, aí dá um glória a Deus. Então, obedeça a princípios. Sabe o que acontece também quando nós quebramos os princípios? A morte se estabelece na nossa vida. Sabe o que é triste, irmãos? É que todas as vezes que quebramos princípios, se a gente fosse o único culpado, e se nós fôssemos os únicos condenados por quebra de princípio, né? Menos mal. Mas nós somos pessoas que geram descendentes. Seus filhos olham para você. Irmãos, é comum, e esses dias eu constatei isso. Você se cuida da tua saúde, mas de repente tu descobre que tu tem um problema de coração. Mas como? Eu cuido da minha saúde, eu malho, eu me alimento bem. Aí vai descobrir que o teu pai teve um problema de coração, teu avô teve um problema de coração, teu bisavô teve um problema de coração. São doenças hereditárias. Tem coisa que você planta que você não colhe, que você colhe que você não plantou. Nós estamos falando de genética. Agora imagine que maldição hereditária. A Bíblia diz que os pais é que comeram as uvas verdes, mas foi o dente dos filhos que se empotaram. Pastor, e agora? Meu pai, eu estou pensando aqui, meu pai pecou tanto, minha mãe pecou tanto. Mas você pode quebrar esse ciclo obedecendo o princípio. Porque a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 6: eu tenho misericórdia até 1000 gerações daqueles que me obedecem. Eita glória. A maldição é para 4, mas a misericórdia é para 1000 gerações. Se você decidir obedecer ao Senhor hoje, você vai estar guardando a sua geração amanhã. E Deus vai estar trazendo graça, poder, unção e muita promessa na vida dos teus filhos, dos teus netos, na vida dos teus bisnetos. Quem deseja isso aí, dá um glória a Deus, se expresse de alguma maneira, porque é isso que o Senhor vai fazer na tua vida. Pastor, eu quero ir, como é que eu faço? Meu irmão, quando você quebra um princípio, a morte se estabelece na sua vida. 1 Samuel, vamos ler Bíblia, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 27 até o 34. A Bíblia diz assim: quem encontrou aí, diga glória a Deus. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor: não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando ele ainda no Egito e na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer o meu altar, sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Aí versículo 29, ele faz uma pergunta: por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordares no principal de todas as ofertas, do principal de todas as ofertas do povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, eu tinha falado que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente.
Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque eu honro os que me honram, porém os que me desonram, esse eu os desprezo. Em algumas versões diz: os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meio do altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá. Uau! Toda a multidão da tua casa morrerá, ainda na idade varonil. Olha só, irmão. Ele quebrou um princípio. E porque ele quebrou um princípio, toda a casa dele foi amaldiçoada com a morte. Toda a geração dele foi amaldiçoada com a morte. Não brinque com Deus, irmãos. Com Deus não se brinca. Nós precisamos temer a Deus, irmão. Irmão, eu vou dizer uma coisa aqui, ó. A Bíblia diz no livro de Salmos: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Você pode botar um guarda-costa com o teu esposo, se ele não guardar princípio, irmão, não vai adiantar nada. Tu pode botar 10 guarda-costas, um pitbull e um rottweiler do lado da tua esposa. Se ela quiser quebrar princípio, se ela não temer a Deus, ela não vai temer você. Do teu esposo é do mesmo jeito. Nós precisamos aprender a temer a Deus. Pastor, eu não saio de casa para ninguém roubar minha casa. Irmão, é melhor alguém roubar a tua casa, tu longe dela, do que tu dentro dela. Eu vou dizer, pastor, vão roubar minha casa. Pastor, porque roube quando eu não estiver lá. Porque tudo que tem lá eu posso comprar de novo, mas a minha vida não. Não, pastor, eu não vou para o culto porque eu não posso deixar minha casa sozinho. O senhor sabe como? Que história é essa, irmão? Que não pode deixar a casa só? Não pode ficar sem Deus. Nós precisamos ensinar essa geração, porque essa geração está confundindo intimidade com libertinagem. Nós somos uma geração que não teme mais o Senhor. Sabe por quê? Porque eles tratam Deus como você. Eu quero só você, eu quero o Senhor. Deus não deixou de ser Senhor. Mas nós temos uma geração que tem uma intimidade tão grande com Deus. Senta aqui. Tem uma música que eu disse, meu Deus, pastor, essa música me deixa em paz, não. Senta aqui. Senta aqui no meu quarto. Entra aqui, senta aqui na minha cama. Que música é essa, irmão? É de adoração ao Senhor, que intimidade. Irmãos, Deus está no trono dele. Ainda que ele venha no seu quarto, ele vem em glória. E não é ele que senta, é você que se dobra diante dele. Porque ele é o Senhor. Quem está me entendendo aí, dá uma glória a Deus. Que tipo de honra é essa em que a libertinagem, a permissividade, Deus nos ama, mas Ele não permite coisas que não estão alinhadas com seus princípios. Deus não deixava nem o sacerdote entrar no templo todo dia, no Santo dos Santos era uma vez por ano. Ah, pastor, porque Jesus rasgou o véu foi rasgado, o véu que separava já não separa mais, irmãos. Isso nós estamos falando, irmãos, de você poder hoje adorar o Senhor, mas não de você menosprezar o Senhor, não de você bagunçar com a glória do Senhor, não de você achar que você pode falar o que quiser, do jeito que quiser para o Senhor. Tem gente que chega e diz assim: Deus, se tu não fizer isso, eu não vou te adorar não. Pô, então não adora para você ver. Irmãos, que tipo de geração nós somos? Eu estava lendo esses dias, se a gente puder, se a intenção equivale, por que Uzá foi consumido na hora que tocou na arca? Não é a intenção que vale? Uzá queria não deixar a arca cair, né? Tocou na arca, foi fulminado na hora. Fulminado. Desapareceu. Mas pastor, a intenção dele era não deixar a arca cair. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa para você: Deus não precisa que ninguém defenda ele. Deus precisa que a gente obedeça a ele. Você não precisa defender Deus. Você precisa obedecer a Deus. Faça do jeito certo. Obedeça. Ensine isso. A Bíblia diz, olha, ensine aos seus filhos. Irmãos, tem gente que passa o dia todinho pensando besteira, mas não vai ler a Bíblia. Irmão, quando o diabo começar a colocar coisa na tua cabeça, pega a Bíblia e vai ler a Bíblia.
Eu vou te dizer uma coisa: oficina vazia é oficina do capeta. Mas a mente, a Bíblia diz que a mente vazia é oficina do capeta. Mas a mente cheia da palavra de Deus, irmãos, ela é uma arma para Deus, para transformar situações. A Bíblia diz que o homem é o que ele pensa. O que o homem pensa, isso ele é. Então, se você ocupa a tua mente com as coisas de Deus, você vai ser cheio de Deus. Se você não ocupa a tua mente com as coisas de Deus, você vai ser cheio de qualquer outra coisa, menos de Deus. Então, como é que eu posso viver um princípio que eu não medito nele? Se eu perguntar para você aqui o que está escrito em João 3,16, eu acredito que 90% da igreja vai saber. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quem sabe me dizer o que está em João 13,15? João 3,15. Sabe por que você não sabe, irmão? Porque a maioria das pessoas sabe versículos que os outros dizem para ela e não que eles meditam neles. Nós não lemos a Bíblia, nós escutamos o que os outros falam. A gente escuta o que é dito na igreja, a gente escuta o que é dito nos vídeos, mas nós mesmos não pegamos a Bíblia e lemos. Como é que eu vou estabelecer um princípio que eu não medito nele? Ah, pastor, eu não sei porque as coisas na minha vida não desata. Irmão, desata onde? No casamento. Ah, tu quer um casamento abençoado? Quero. Vou te dizer o que eu faço no meu casamento. Eu oro com minha esposa, eu converso com minha esposa, e eu sou feliz. O caminho é esse, é orar com ela, é conversar com ela, é ver os sentimentos dela, falar dos teus sentimentos para ela. E aí, tá funcionando? Fez? Não, não fiz. Então, continua como estás. Se você não quer obedecer e praticar princípio, irmãos, nada vai mudar na tua vida. Um ano vai se repetir, todos os anos vai repetir a mesma coisa. Você vai viver a mesma coisa, você vai viver a mesma coisa. Ano que vem os teus problemas vão ser o mesmo. Por quê? Porque você ouve a palavra, mas não pratica. Amanhã eu faço, depois eu faço. Eu acredito que Deus tem nos chamado para sermos pessoas que obedeçam seus princípios. É chegada a hora de nós abandonarmos as desculpas e começarmos a obedecer a voz de Deus, começarmos a obedecer a palavra de Deus. Eu quero convidar você a ser a partir de hoje uma pessoa que vai ler a palavra de Deus, meditar na sua palavra e praticar a sua palavra, para proteger a sua geração, para proteger aqueles que virão depois de você. Porque se nós não obedecermos princípios, se nós não voltarmos aos princípios, nós estaremos, irmãos, adoecendo a nossa geração. Hoje nós temos uma geração com maior níveis de doenças psicossomáticas que já existiram em décadas, em centenas de anos. Porque nós somos uma geração que não obedece princípios. A mídia, o comunismo, o socialismo está aí quebrando princípios, estabelecendo leis para quebrar princípios da palavra de Deus. E nós estamos meio abobalhados, só permitindo que as coisas aconteçam. Nós não lutamos por nada. Mas se a igreja se levantar, se vocês aqui, ainda que estejam em pouco número, mas se nós aqui nos levantarmos e não, a minha família não, minha família vai andar nos princípios de Deus, a minha casa vai andar nos princípios de Deus, nós vamos ser aqueles que vão falar como Josué. Vocês podem seguir os deuses que você quiser, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmão, eu vou dizer uma coisa para você: ainda há esperança para essa geração. Se você decidir ser uma pessoa que vai colocar a palavra de Deus como o centro, como compêndio doutrinário da tua casa, aí ainda há esperança para essa geração. Porque não vai adiantar que eu emocionar você com palavras e você não cumprir princípios. Não vai adiantar, irmãos, nós temos uma adoração que move o seu coração em um culto, se não mover a sua vida lá fora. E a palavra é a única que faz isso. Quem ainda quer viver um ano diferente aí, dá um glória a Deus. Vamos retornar aos princípios. Se você entendeu isso, dê um aplauso poderoso ao Senhor Jesus, o mais forte que você puder.